A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos fazendo isso aqui. Todos os dias nós estamos lendo a Bíblia juntos. E hoje é sábado, é 12 de março, e nós estamos iniciando mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Deus tem nos dado graça para fazermos isso todos os dias até aqui e nós cremos que Ele vai continuar nos dando graça para continuarmos a ler a Bíblia toda juntos e terminar a leitura da Palavra do Senhor neste ano. Amém? Hoje nós vamos ler 4 capítulos de Josué. Josué capítulo 9, 10, 11 e 12. Mas antes de irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar que você pode se inscrever no canal se você ainda não fez isso, acionar o sininho e aí você vai receber notificações toda vez que nós postarmos um vídeo. Você pode também dar um like no vídeo, deixar um comentário, como muitos de vocês têm feito e fazem todos os dias. Muito obrigado pela cooperação de cada um das irmãs, dos irmãos que têm deixado um comentário de encorajamento, de bênção para nós. Amém? E não esqueça também de compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, em todos os lugares para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Com isso, vamos então à leitura da palavra do Senhor. A conquista geral de Canaã. Com a invasão inicial concluída com sucesso, os israelitas agora se envolverão em 2 grandes campanhas. Primeiro contra uma aliança de reis do sul, depois contra uma confederação de reis do norte. Na batalha contra os amorreus no sul, Israel recebe apoio milagroso de Deus. Deus não apenas faz cair pedras de granizo sobre as forças inimigas, mas, a pedido de Josué, Deus também prolonga milagrosamente o dia para que o inimigo em fuga possa ser perseguido. Em comemoração à Parada do Sol, uma canção é citada do Livro dos Justos, que é uma coleção de odes aos reis judeus. O registro parece indicar que a conquista de Canaã está completa após essas 2 campanhas. Mas, neste ponto, os israelitas terão alcançado apenas uma conquista geral, com muitos combates ainda por vir sobre os líderes que virão após Josué. Mesmo agora, o custo em vidas cananeias é chocante e, mais uma vez, uma questão moral é levantada, principalmente porque os próprios israelitas são os invasores. Embora ofereça pouco conforto à mente moderna, deve-se lembrar que o extermínio de inimigos derrotados é esperado dos exércitos vitoriosos nesta época da história. O registro sugere ainda que Deus está usando os israelitas como seu instrumento para punir os cananeus pagãos por sua perversidade contínua. Parte dessa maldade é vista quando os homens de Gibeão enganam Josué para fazer uma aliança proibida com eles. E assim se aproveitam do fracasso de Josué em não consultar a Deus sobre o assunto. Então vamos começar em Josué no capítulo 9, versículos 1 e 2, a aliança dos reis. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, até o Líbano, ficaram sabendo disso. O que eles ficaram sabendo? Daquilo que nós lemos ontem, de como Josué e o povo de Israel derrotaram Jericó e Ai, como que eles destruíram completamente Jericó e Ai. Os outros povos ficaram sabendo sobre isso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Quer dizer, todo mundo, todos os reis daquela área ficaram sabendo do que Israel fez com Jericó e com Ai. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Então, esse versículo 2 aqui é muito importante, amados, porque estes reis que foram mencionados aqui, eles ouviram o que Deus fez através de Israel
contra Jericó e contra Ai, e a atitude deles foi se levantar contra Israel, se opor, se mobilizar para guerrear contra Israel. A atitude deles, desses reis que acabamos de ler, eles não são dos grupos dos gibeonitas, sobre os quais nós vamos ler em seguida. Esses que nós acabamos de ler, são reis que, quando ouviram o que Deus fez através de Israel, eles não se humilharam, eles não reconheceram que alguém, né, um Deus poderoso estava fazendo aquilo. Não, eles se mobilizaram para guerrear contra Israel. Então nós vamos ver a diferença entre homens com essa atitude e homens com a atitude dos gibeonitas. Então vamos ler agora sobre os gibeonitas. Josué 9, versículos 3 ao 15. Mas os moradores de Gibeão, os moradores de outro lugar, também faz parte de Canaã, mas não são moradores daquelas cidades que acabamos de ler no versículo 2. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Já já nós vamos entender por que estes homens fizeram este disfarce todo, para chegar até Josué. Foram a Josué no arraial, em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Uma terra distante. Por que eles falaram terra distante? Porque Josué e Israel estavam ali, no pé, né, de Canaã. Eles não queriam que Josué e os anciãos de Israel achassem ou descobrissem que eles eram do povo de Canaã. Eles queriam enganar, eles estavam tentando enganar, sugerir para Josué e para os anciãos de Israel que eles eram de outro lugar, um lugar longe, um lugar que provavelmente Deus não tinha mandado Israel destruir, sabe? Este era o intuito deles. Por isso que eles estavam com aquele monte de itens velhos, né? Roupas velhas, sandálias velhas, odres, que é aquele compartimento, aquele recipiente de carregar vinho, né? Velhos, tudo velho, pão velho, né, mofado, para dar essa impressão de que eles viajaram muitos e muitos dias, sabe, semanas, meses, para chegar até Israel. Mas os homens de Israel responderam aos heveus. Heveus, novamente, né, era um dos povos de Canaã que Deus tinha prometido que expulsaria para dar a terra dos heveus ao povo de Israel, Então, o narrador aqui da palavra do Senhor, a Bíblia está falando que estes homens eram de fato cananeus, eles eram do povo que era para ser destruído. Então, os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morem aqui perto. Então os homens de Israel desconfiaram. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué, somos seus servos. Quer dizer, eles disseram, olha, nós estamos nos entregando a você. Nós queremos ser escravos de vocês, nós queremos ser os servos de vocês. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam, estes seus servos vieram de uma terra muito, muito distante, que é uma mentira, por causa do nome do Senhor, seu Deus. Mas aqui, o motivo pelo qual eles vieram não é uma mentira. Eles de fato vieram porque assim como Raabe, lembra de Raabe? Uma prostituta cananeia que ouviu falar do que o Deus de Israel havia feito e creu. Então, esta é a atitude que nós estamos vendo aqui. Tem uma semelhança. Até aqui já começamos a ver uma semelhança entre a atitude desses homens com a atitude de Raabe. Então, por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote.
Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Então, eles ouviram o que Deus tinha feito, o que Jeová tinha feito por Israel, e eles temeram, e eles creram, eles acreditaram que de fato Deus fez aquilo por Israel. Não foi à toa que Israel conseguiu aquelas vitórias. Então, eles usaram, sim, de uma certa astúcia para chegar até essa audiência, né? Não ser mortos, né? No momento que entrasse dentro da cidade. Mas aqui eles estão confessando que eles creram no que Deus fez. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Quer dizer, mentira, né? Porque eles saíram de casa, ali perto, com esse pão seco e bolorento já. Foi tudo... eles ainda estão fazendo esta armação ainda para cima de Josué. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Isto aqui foi um erro. Josué e o povo de Israel cometeu um erro em não consultar o Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Então, os homens conseguiram enganar Josué e os outros anciãos de Israel, e Josué, juntamente com os anciãos de Israel, não consultaram a Deus. Isto foi uma falha, foi um erro da parte de Josué. Ele deveria ter consultado o Senhor, e aí, possivelmente, Deus permitiria que ele fizesse aliança. Ou Deus diria: não, você não pode fazer aliança com esse povo, mate estes homens, porque eles são abominação para mim, e o restante do povo deles é abominação. Então, Josué não consultou ao Senhor. Agora vem o que acontece agora por causa disso. Josué 9, versículos 16 ao 21. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Então, 3 dias depois, o povo de Israel ficou sabendo, descobriu a verdade, né? Aqueles homens foram descobertos. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurou contra os chefes. Então, isso causou um problema, tá vendo? Os chefes tentaram fizeram esta aliança, né, por conta própria, sem consultar o Senhor, sem buscar a revelação, né, a direção de Deus, e agora eles estão com problema. Primeiro, eles não podem cumprir o mandamento do Senhor, que foi destruir todos os povos de Canaã, porque este povo aqui eles não podem destruir. Segundo, o restante, né, do povo de Israel agora está murmurando. Então eles causaram murmuração. A falta de consultar ao Senhor, a falta de orar a Deus, né, de buscar a direção de Deus para fazer esta aliança, causou murmuração no meio de Israel. Agora imagine se essa murmuração se torna uma rebeldia, que se torna pecados de blasfêmia, e Deus começa a se irar contra o povo e começa a matar o povo de Israel, como fez em outras ocasiões. A culpa seria de quem? Seria do povo? Não, a culpa seria dos anciãos e de Josué, que não consultaram a Deus. É muito sério isso. Nós vamos ver que Deus vai redimir essa situação toda, porque Deus, ele é misericordioso. Ele é, acima de tudo, ele é misericordioso. Então, Deus vai redimir essa situação toda. Mas aqui tem uma lição para nós.
todas as decisões que nós vamos tomar, principalmente quando se trata de decisões importantes, decisões que vão afetar outras pessoas, decisões que possivelmente parecem que vão contra a vontade do Senhor, aí que nós temos que orar mesmo. Orar, buscar, implorar que Deus nos responda e nos mostre a decisão que nós devemos tomar, né? E não devemos tomar decisões precipitadas e achar que nós sabemos tudo, né? E estamos bem instruídos na situação, não. Devemos buscar em Deus a resposta. E Josué e os anciãos de Israel não fizeram isso nessa situação aqui. Vamos continuar então no versículo 19. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles, pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Então, eles não têm outra escolha. Eles têm que deixar o povo, os gibeonitas, né, viverem. Não podem matar os gibeonitas. E os chefes acrescentaram: deixem que vivam. Então, os chefes tiveram que tomar uma atitude ali diante do povo, né, e tiveram que impor os limites no povo também, porque de repente poderia haver ali no meio do povo alguém, né, muito zeloso pelo mandamento do Senhor de matar todos de Canaã, todos os povos pagãos de Canaã. Então os chefes de Israel agora têm que dar esta ordem: deixem que este povo viva. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Então estes gibeonitas se tornaram escravos do povo de Israel. Esta foi a solução que os chefes de Israel acharam para este erro que eles cometeram. Gibeonitas feitos escravos. Josué 9, versículo 22 ao 27. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a estes seus servos, como certo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. E agora vem a chave, amadas irmãs e irmãos, que eu acredito que foi o motivo que Deus teve misericórdia dos gibeonitas. Eles temeram, olha aqui, eles confessando: nós tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e por isso fizemos aquilo. Eles temeram ao Senhor. Isso é uma atitude de fé, sabe? Eles creram no que Deus tinha feito por Israel até aqui e creram que Deus era poderoso para fazer muito mais, muito além daquilo que Deus já tinha feito. Deus ia cumprir o restante das promessas que ele fez a Israel. Este povo acreditou. Eles não tinham toda a compreensão teológica de Deus e da aliança, né, que Deus fez com o povo de Israel e tudo aquilo. Mas à medida da revelação que eles tiveram, que era os boatos, né, os rumores, as coisas que as pessoas estavam falando de como Israel, este povo, né, que veio do outro lado do Jordão, atravessou e agora já derrotou Jericó, uma cidade de muralhas, né, já derrotou Ai, uma cidade poderosa. Agora este povo vai vir derrotar nós agora, destruir nós. Eles creram nisso. Isso é uma demonstração de fé. Assim como Raabe teve fé, este povo também está tendo fé. Então, eu acredito que é por isso que Deus tem misericórdia deles. E Deus permite que eles não sejam destruídos. Então eles dizem: é por isso que nós fizemos aquilo. E aí eles dizem: eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel.
e não os mataram. Mais uma vez aqui, lembra que os anciãos disseram, olha, ninguém toque neles, ninguém faça nada contra esse povo? Agora é Josué que tem que livrar eles. Josué tem que defender estes estranhos, né, esses estrangeiros do povo de Israel, porque tinha no meio do povo de Israel pessoas que queriam matar estas pessoas, esses gibeonitas, porque eles não eram israelitas, eles eram justamente da terra de Canaã, dos povos que Deus falou que tinha que ser totalmente destruído. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então, eu aprendo algumas coisas aqui, né? Como nós falamos, de fato, estes gibeonitas, eles enganaram Josué, eles mentiram, eles fizeram aquela armação toda para enganar Josué. E também Josué ele não consultou o Senhor sobre essa aliança, ele achou talvez que ele já tinha sabedoria o suficiente, né? Ele achou talvez que ele já tinha, assim, um entendimento amplo, né, de negociações militares e tal, e ele poderia fazer esta aliança sem consultar o Senhor. Foi um erro de Josué. Agora, por que os gibeonitas fizeram isso? Primeiro, porque eles ouviram o que o Senhor havia feito por Israel. Eles creram, eles temeram por suas vidas e eles se entregaram ao povo de Deus. Então, eles estavam dispostos a ser escravos, viver sobre o jugo de Israel e se sujeitar às leis de Israel, porque o escravo tinha que se sujeitar. Se você vai lembrar que quando Deus deu a lei, várias vezes Deus falou, né? Esta lei é uma lei só para vocês, israelitas, e também para os estrangeiros. Então, este povo, sabendo ou não, eles estavam se sujeitando a isso. Então, eu creio que eles estavam preparados a mudar de vida, sabe? Eles estavam preparados a abandonar a idolatria quando os seus donos israelitas dissessem, né? Olha, eu comprei você, fulano, gibeanita, né? Você não pode ter mais ídolos. Nós temos que destruir esses ídolos aí seu, tá bom? Ah, não, tudo bem, vou fazer isso. Porque se você não deixar eu destruir esses ídolos seus, eu não posso nem ficar com você como meu escravo, eu tenho que te matar. Então, ou você vai morrer, ou você vai ficar sem os seus ídolos. O que você vai querer? O gibeonita ia falar, não, tudo bem, destrói esse ídolo aí, eu vou me tornar eu vou me circuncidar, eu vou fazer tudo para eu poder ficar vivo. Esse povo é sábio, é um povo sábio. É um povo, talvez era um povo que não estava tão corrompido, sabe? Pelos pecados de Canaã. Talvez era um povo que não estava tão, assim, infiltrado, né, na cultura de Canaã. É o único povo de todos os povos de Canaã que Deus vai permitir que sobrevive. Então, eu vejo aí estas atitudes dos gibeonitas muito parecidas, né, com as atitudes de Raabe. E Raabe foi salva por causa disso. Agora, quem é o grande herói dessa situação toda? O grande herói é o próprio Senhor Deus. Porque Deus teve misericórdia dos dois partidos aqui, sabe? Deus teve misericórdia tanto dos gibeonitas, que pediram ali misericórdia a Josué, né? Deus não obrigou Josué a destruir eles, mas Deus também teve misericórdia de Israel, porque Israel estava quebrando um mandamento do Senhor, de destruir todos os povos de Canaã. Então Deus teve misericórdia de ambos. Então, aí nós vemos sobressair, né? E a demonstração da misericórdia do Senhor, que realmente, quando a pessoa se humilha perante o Senhor, Deus tem prazer em perdoar essa pessoa. Basta nós nos humilharmos perante o Senhor e Ele nos perdoa, Ele nos abraça, Ele nos recebe, Ele anula a condenação sobre nós, sabe? E além de anular a condenação, Ele nos dá vida, Ele nos traz, Ele nos transporta, diz a palavra do Senhor, que Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor.
Foi isso que aconteceu com os gibeonitas. Quando eles se humilharam perante o Senhor, eles foram tirados daquele reino idólatra, aquele reino abominável de Canaã, e eles foram transportados para o reino do povo de Deus, do povo que Deus amava, o povo de Israel. Esta é a misericórdia do Senhor em ação aqui, pelos gibeonitas e pelos israelitas. E esta misericórdia, ela alcança a nós também hoje, e ela vai nos acompanhar. O salmista, o rei Davi, diz que ele tem certeza, ele diz, eu tenho certeza, certo estou, que a graça e a misericórdia do Senhor me acompanhará todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Graças a Deus pela graça e a misericórdia do Senhor que nos acompanham, não é verdade? A misericórdia do Senhor que nos acompanhou ontem, está nos acompanhando hoje, vai nos acompanhar amanhã, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos continuar então. Josué capítulo 10. A confederação contra Gibeão. Josué capítulo 10, versículos 1 ao 15. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então, este rei de Jerusalém, ele ficou sem saber o que aconteceu. Ele pensou assim, bom, Gibeão é maior do que as outras cidades que Israel derrotou, e eles fizeram aliança, então o negócio está feio mesmo para o nosso lado, porque se alguém ia ter chance de derrotar Israel, ia ser Gibeão, e Gibeão se entregou. E agora, o que nós vamos fazer? Aí o que esse rei faz? Ele vai se unir com outros reis para se opor, para tentar derrotar Gibeão e Israel, que não é a atitude que Gibeão tomou, né? O povo de Gibeão, eles se humilharam quando eles viram que não tinha jeito para eles. Mas estes Adonisedeque aqui e os outros reis, eles vão se levantar, eles vão se opor, e aí Deus vai entregar eles nas mãos de Josué e de Israel. Vamos ler então o texto, versículo 3. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Deus envia granizo. Josué 10, versículos 6 ao 11. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, não deixe de ajudar estes seus servos. Porque lembra, a aliança que Josué fez com Gibeão tem 2 lados. Um lado, Gibeão se tornaria escravo de Israel para sempre. Mas por outro lado, Israel se tornaria o protetor de Gibeão para sempre. Então agora fica na responsabilidade de Israel proteger esta nação que outrora seria destruída por Israel. Então eles clamam por ajuda, eles pedem ajuda aos seus aliados. Eles dizem, venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal.
O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Oron, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. E a palavra do Senhor aqui, ela chama atenção ao fato de que Deus é quem deu a maior vitória aqui ao povo de Israel. Foi de fato o agir milagroso de Deus, esta chuva de granizo, esta chuva de pedra que Deus mandou sobre os inimigos de Israel, que deu a vitória a Israel, porque muito mais homens morreram diretamente das mãos de Deus, né, quando Deus fez chover aquela chuva de pedra, do que Israel matou na espada. Então, a vitória aqui é do Senhor. Deus dá esta vitória claramente ao povo de Israel. O sol para, Josué 10, versículos 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. É interessante esse texto, né? É um texto muito conhecido, é mais um milagre que Deus faz através de Josué. Ele faz esta oração ao Senhor para o sol parar e a lua parar, e Deus atende ao seu pedido, e o sol para e a lua para. Muitos intérpretes da palavra do Senhor interpretam esse texto de formas diferentes, sabe? Tem várias interpretações. Alguns dizem que no hebraico a oração de Josué, ela é mais um pedido de alívio, sabe? Ele está como que pedindo que o sol esfrie um pouco, o calor do sol pare, sabe? Porque você vai lembrar que Josué, ele caminhou durante a noite com os seus soldados, lembra? E aí atacou estes exércitos de madrugada. Então, e ele continuou lutando durante o dia. E agora tem talvez quase 24 horas que o seu exército está em batalha contra estes exércitos dos inimigos. Então, se for aquele sol, né, de meio-dia da Palestina, eu nunca estive lá, mas meus pais foram. Então, e talvez você já foi em Israel. Então você tem uma ideia de como é quente, né, o sol do Oriente Médio ali no meio-dia. Então, alguns dizem que a oração de Josué era para aliviar o calor do sol. Mas outros dizem que as palavras no hebraico, elas não permitem essa interpretação. Elas permitem-se uma interpretação que sugira que, de fato, os corpos celestes, a terra e a lua, elas de fato pararam, né? E hoje nós entendemos que não é o sol que gira ao redor da terra, mas sim a terra que gira ao redor do sol. E na época em que o texto da palavra do Senhor foi escrita, o escritor não sabia, Josué não sabia, mas isso não invalida o que está escrito na palavra do Senhor. Até porque, hoje em dia, nós continuamos usando a expressão como se o movimento fosse do sol, né? Nós dizemos, o sol se pôs, o sol nasceu, né? O sol nasce no leste e se põe no oeste, né? A expressão que nós usamos é da perspectiva de nós que estamos observando o movimento. Mas, de fato, quem está girando somos nós, né? A Terra que está girando, o Sol está parado, a Terra está girando no seu eixo e também está girando ao redor do Sol. Josué não sabia de tudo isso, mas isso não o impediu de orar e de crer que o Deus que é criador de todas as coisas, inclusive da terra e dos céus e do sol e da lua, era o Deus também que seria capaz de parar todas essas coisas. E aí, se nós formos olhar as leis da física e
todas as implicações de uma interpretação literal aqui deste texto, que é o que eu acho que é a interpretação mais certa, sabe? A interpretação mais certa, para mim, é uma interpretação que diz que, de fato, a Terra parou de girar no seu eixo e parou de dar uma volta ao redor do Sol. E a Lua também parou, em referente à Terra, por quase 24 horas e depois voltaram aos seus movimentos. Se foi isso que aconteceu, amados, você tem que entender que Deus interviu milagrosamente, poderosamente na natureza. Porque se a Terra, neste momento, parasse por uma fração de segundos, sabe o que aconteceria? Todos nós seríamos lançados ao espaço, porque nós estamos girando de acordo com a velocidade da Terra. Um momento que ela parar, nós seremos lançados. É como aquele sentimento que você tem dentro de um carro. Se o carro dá uma freada e o seu corpo vai, né? O trem dá uma freada e o seu corpo vai. O ônibus dá uma freada e o seu corpo vai, né? É exatamente isso que aconteceria com nós. Nós seríamos lançados ao espaço e morreríamos. Então, quando Deus atende a esta oração de Josué, Deus para os movimentos da terra, da lua, e, além disso, Deus sustenta a terra. Ele não permite que a terra seja destruída pelas leis da física. E eu não tenho dificuldade nenhuma em crer nisso. Sabe por quê? Porque antes de crer que Deus parou o sol, ou a terra, ou a lua, ou os três, eu preciso crer que Deus criou o sol e a lua e a terra. E além disso, Deus criou essas coisas, esta realidade, este mundo no qual nós vivemos, este universo. Ele criou isso do nada. Ele criou isso do seu poder, sabe? Da sua palavra. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em crer e imaginar como que Deus controlou, manipulou, foi soberano sobre as leis da física e da natureza e de tudo para conceder a Josué este tempo a mais. E qual era? O que Josué queria fazer com este tempo? Josué precisava deste tempo, deste dia, né, estendido, justamente para poder terminar de perseguir os inimigos de Deus. Josué precisava de mais tempo para terminar de cumprir o mandado do Senhor. Então Deus atende a Josué nesse pedido, sabe? Então, é assim que eu entendo este texto. Esta eu acredito que seja a interpretação assim mais ortodoxa, né, deste texto da palavra do Senhor. Quando Josué ora e o Senhor faz o sol parar, o sol e a lua parar para Josué. E aí nós temos esta pergunta retórica aqui, né? Não está isto escrito no livro dos justos? Aqui nós temos a palavra do Senhor fazendo menção a um outro livro, chamado o Livro dos Justos. Este Livro dos Justos, os estudiosos da palavra do Senhor, os teólogos, acreditam que era uma obra de literatura dos hebreus, provavelmente um livro parecido com os Salmos, ou parecido com Provérbios, um livro de poemas, de louvores aos heróis do Antigo Testamento, aos heróis de Israel. E nós não temos este livro. Este livro, o original deste livro foi perdido. Não existem cópias que acreditam ser originais. Existem alguns livros que foram escritos e dado este nome. Alguns dizem ser o livro dos justos, mas a maioria dos teólogos e estudiosos da palavra do Senhor não acreditam que é o verdadeiro livro dos justos. E existe também obras de ficção, livros assim que pessoas escreveram totalmente de ficção, de mentira, que deram este nome. Também, obviamente, estes não são o livro dos justos. Este livro dos justos não aprove ao Espírito Santo conservar este livro. Mas ele é mencionado aqui. Aprove sim ao Espírito Santo inspirar o escritor de Josué fazer menção do livro dos justos. E nós vamos ver daqui a algumas semanas, quando nós lermos em Samuel, se eu não me engano, 1 Samuel também faz menção do livro dos justos, ok? Então, isto é o livro dos justos.
O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Então, uma descrição do que aconteceu quando Josué fez aquela oração. O sol se deteu no meio do céu. Então, não encaixa, né, naquela interpretação, né, de que o sol se esfriou. Não, porque o sol está lá no meio do céu, é onde o sol parou. Então, de fato, a terra parou naquela posição em que o Oriente Médio ficou de frente para o sol. Ficou com o sol no seu meio-dia. Por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então aqui a palavra do Senhor diz que nunca houve um dia igual àquele. Foi o único dia que aconteceu em que o sol parou, né, por um dia todo. Foi um milagre que Deus fez. 5 reis se escondem. Josué 10, 15 ao 21. Maquedá. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo o Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham. Persigam os seus inimigos e matem-os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Aqueles que sobreviveram à chuva de pedra, agora o povo de Israel, agora que o sol parou, né, por mais um dia, ou mais uma metade de um dia, agora os soldados de Israel vão atrás daqueles que sobreviveram. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas. Então aquela expressão anterior aqui, derrotá-los completamente até consumi-los, significa que Israel derrotou a maioria, sabe? Praticamente todos. Alguns conseguiram escapar e entraram nas cidades fortificadas, mas a maioria foram derrotados. Quando isso aconteceu, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Não houve ninguém que ousou murmurar contra os anciãos de Israel, contra os chefes de Israel. Você lembra que lá atrás o povo tinha começado a murmurar, né? Mas agora, depois desta vitória para o povo de Israel e destas manifestações milagrosas da parte do Senhor, o povo de Israel não murmurou mais contra os seus líderes. Ok? Vamos agora Josué 10, versículo 22 ao 27. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos exércitos que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. Esta era uma atitude que os exércitos vitoriosos faziam, era comum fazer isso, e era uma oportunidade que Josué tinha para aumentar a moral dos seus soldados, sabe? Aumentar o alto astral, a moral dos seus soldados. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Campanha do Sul. Então, esta foi uma vitória que Josué teve defendendo o povo de Gibeão. Agora, Josué e o povo de Israel vão fazer uma campanha de ataque contra os povos que moram na região do sul
de Canaã. Josué 10, versículos 28 a 43. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Libna e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Libna a Laquis, cercou a cidade e atacou. E o Senhor, novamente nós vemos aqui, o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Libna. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram, e no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada. Todos os que nelas estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. Como havia feito com Hebrom, com Libna e o seu rei, também fez com Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou, desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Este foi o segredo das vitórias de Josué. Cada ataque que ele fazia era uma vitória. Ele não precisava atacar mais do que uma vez, ele não precisava atacar, fugir, depois preparar outra estratégia, atacar de novo, fugir e tal, não. Os primeiros ataques de Josué contra estas cidades, contra estes reis, Deus deu vitória a eles, porque Josué e o povo de Israel estava temendo ao Senhor, estava obedecendo os estatutos do Senhor, não estavam pecando aqueles pecados abomináveis contra o Senhor. Então Deus estava no meio do povo de Israel e ele ia à frente e dava vitória ao povo de Israel nestas batalhas. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. O Gilgal era o lugar, você vai lembrar, o lugar onde eles estavam, quando eles saíram para defender Gibeão. Então, depois que eles saíram de Gilgal para defender Gibeão, eles não voltaram para Gilgal. Eles defenderam Gibeão, derrotaram os inimigos de Gibeão. E aí começaram a atacar, conquistar na região sul, região de baixo, E só depois que eles voltaram para o seu acampamento em Gilgal. Confederação do Norte. Agora, inimigos do Norte vão fazer uma aliança para tentar derrotar Israel. Josué 11, versículos 1 ao 5. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, ouviu o quê? Ouviu todas as vitórias que Israel tinha tido contra todos estes reis que acabamos de ler. Quando ele ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Siron, ao rei Aksaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá
e em Nafate-dor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerras. Aqui a palavra do Senhor está chamando a atenção ao fato de que esta aliança agora de reis do norte é muito maior do que as alianças e as cidades e os exércitos que Israel já derrotou. Agora é um inimigo maior ainda. Então, o que vai acontecer agora contra esta aliança maior de reis? Esta aliança com soldados como a areia da praia, né? Que será como é que eu vou dizer? O destino de Israel agora, né? Vamos ler. Versículo 5. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. A confederação é derrotada. Josué 11, versículos 6 ao 9. Em Merom, o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos mortos, aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles, junto às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Então, Deus deu vitória a Israel também contra esta maior aliança de inimigos. Deus deu vitória ao seu povo. Destruição de Azor. Josué 11, versículos 10 ao 15. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram à espada todas as pessoas, até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Então nós vemos aqui uma sucessão de obediência ao Senhor, uma sucessão de obediência. O Senhor ordenou a Moisés, e Moisés obedeceu ao Senhor e ordenou que Josué obedecesse ao Senhor também. E Josué obedeceu ao Senhor. Ele ordenou que o povo de Israel obedecesse e ele mesmo obedeceu. Então é uma sucessão de obediência. Quando tem uma sucessão de obediências, Deus dá uma sucessão de vitórias, sabe? Deus trabalha assim. Quando você planta uma sucessão de obediências ao Senhor, então Deus te dá o colher de uma sucessão de vitórias. E aí a palavra do Senhor diz: nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Absolutamente tudo que Deus ordenou através de Moisés, Josué fez. Josué cumpriu todos os mandamentos do Senhor. Até aqui, né? Primeira fase concluída. Josué 11, versículos 16 ao 23. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, a Cefelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel com as suas planícies.
desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Aqui parece, né, nós lemos aqui rapidamente, em alguns minutos, e parece que foi alguns dias, mas a Bíblia diz que foi muitos tempos, por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra. E aqui nós temos uma revelação interessante de como Deus estava trabalhando, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então nós vemos que Deus estava trabalhando até mesmo no coração destes povos. E aí alguém pode dizer, então Deus estava... Foi Deus que fez eles guerrearem contra Israel, contra a vontade deles? Não, pelo contrário. Estes povos, eles já tinham se oposto a Israel, né? Eles já tinham se levantado contra Israel. Eles eram povos que em seus corações eles não temeram o Senhor. Eles poderiam ter tido medo do Senhor, mas medo é diferente de temor, sabe? O temor, ele causa fé, ele causa reverência. O medo, ele não causa isso. O medo, ele pode causar insegurança, o medo pode causar ansiedade, mas o medo não causa fé. Então, estes povos, eles tinham determinado em seus corações que eles não queriam se humilhar, eles não queriam abandonar os seus deuses falsos, eles não queriam parar de praticar bruxaria, eles não queriam parar de oferecer os seus filhos e filhas aos deuses falsos deles em sacrifício, eles não queriam parar de se prostituir nos seus cultos pagãos. Esses povos que Israel derrotou, que o Senhor Deus entregou nas mãos de Israel, eram povos abomináveis que não queriam se arrepender. Então, quando alguém no meio desses povos sentia aquele medo, né, e pensava assim, olha, eu vou me entregar para eu não ser morto, né, para pelo menos eu ser levado como cativo. Aí Deus trabalhava sobrenaturalmente no coração dessa pessoa, deste rei, destes exércitos, para falar, não, vocês vão sim insistir nesta batalha de vocês para que eu possa derrotar vocês completamente através do meu povo e destruir vocês completamente e glorificar o meu nome completamente. É a mesma situação que aconteceu lá atrás com o Faraó, e nós falamos sobre isso, né? Faraó endurecia seu coração, ele não queria se conceder o pedido do Senhor, de deixar o povo do Senhor ir, e ao mesmo tempo Deus ajudava o Faraó a manter aquele sentimento de rebeldia, para que Deus pudesse glorificar o seu nome no meio do Egito e mostrar tanto para o Egito quanto para o seu povo que só o Senhor é Deus. Então este é o motivo que Deus endureceu o coração dos cananeus aqui também. Versículo 21. Naquele tempo Josué foi e eliminou os anaquins. Os anaquins são os descendentes dos gigantes. Tinha descendente de gigantes nesta terra. Eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron. Outra coisa interessante também desses anaquins, são justamente eles que aqueles 10 espias covardes viram. Lembra lá atrás quando Moisés mandou 12 espias e no meio deles estava Josué e Calebe? 10 deles voltaram e disseram, olha, tem uns homens gigantes lá naquela terra, nós somos como gafanhotos perante eles, não tem como a gente vencer eles. E aquilo causou aquele problema todo, né? O povo de Israel
rebelou, né, murmurou contra o Senhor, e por causa disso eles passaram os 40 anos no deserto. São justamente esses anaquins que agora Josué, que lá atrás não teve medo deles e fez de tudo para encorajar o povo de Israel a confiarem no Senhor e conquistar a terra 40 anos atrás, agora Josué está derrotando e derrotou estes anaquins. Então Deus honrou a fé de Josué. 40 anos depois, Josué derrota esses anaquins, que foi um dos motivos, né, que o povo de Israel murmurou contra o Senhor. Ele eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Essas três cidades aqui, Gaza, Gate e Asdod, são as cidades dos filisteus, que Israel vai ter um problemão com os filisteus por boa parte da sua história, né? Versículo 23, assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Este é um versículo maravilhoso da palavra do Senhor, não é? E a terra repousou da guerra. Que Deus nos dê repouso, né? Destas guerras que estão acontecendo no mundo, que Deus dê repouso ao povo da Ucrânia, né, que está sofrendo com esta guerra. Deus dê repouso ao povo na África, que vive sofrendo com guerras, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, de todos os povos, e dê repouso à terra, repouso à terra da guerra, né? Naquela época, Josué conseguiu conquistar isso para o povo de Israel, repouso da guerra. Vamos continuar aqui. Reis derrotados por Moisés. Então agora, a palavra do Senhor aqui no capítulo 12 de Josué, ela vai abrir como se estivesse abrindo um parêntese aqui, para lembrar a nós, leitores, tudo que Deus fez através de Moisés. Todos os reis e cidades e povos que Israel derrotou quando Moisés ainda estava liderando o povo. Estes são os versículos 1 ao 6 de Josué 12. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste, e até o mar da campina, o mar salgado, para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bassã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca e em toda a Bassã, até a fronteira dos Jesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Reis derrotados por Josué. Então agora a palavra do Senhor vai voltar agora a Josué. Terminou, né, este pequeno relato aqui, lembrando-nos de tudo que Deus fez através de Moisés. Agora nós voltamos ao personagem principal do livro de Josué, que é o próprio Josué. Josué 12, versículos 7 ao 24. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir,
e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Siron Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafate-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. Ao todo, 31 reis. Estes foram os números dos reis que Josué derrotou através do poder de Deus, né? Através da presença do Senhor com o povo de Israel. Deus entregou nas mãos de Josué e do povo de Israel 31 reis e seus povos, suas cidades. É uma boa parte da terra de Canaã, não é tudo ainda, mas é uma boa parte que Josué conquistou. E aí, amanhã e nos próximos dias nós vamos continuar lendo aqui mesmo no livro de Josué e vamos ver o que mais que Deus fez através deste grande homem de Deus, este grande líder militar, este grande líder espiritual, este grande homem de Deus, Josué, que como nós temos dito, né, ele é um precursor do Senhor Jesus Cristo, ele é um símbolo, um tipo do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Ele não é perfeito, longe de ser perfeito, como o Senhor Jesus Cristo foi perfeito, mas ele temeu o nome do Senhor e fez de tudo para cumprir todos os mandamentos do Senhor, né? A minha oração para mim e para você é que nós também façamos de tudo para cumprir os mandamentos do Senhor para nós, amém? Que o Senhor nos ajude nisso. E que o Senhor nos ajude também a estarmos aqui todos os próximos dias, o restante deste ano de 2022, amém? Para continuarmos lendo a maravilhosa palavra do Senhor. E com a sua presença aqui, com as suas visualizações, com seus likes, com seus comentários, isso fica muito mais fácil para mim, sabe? É um encorajamento muito, muito grande para mim. É uma bênção saber que vocês estão acompanhando, lendo a palavra do Senhor comigo. Então, não deixe de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor, tá bom? Tem um botãozinho ali embaixo, ó, compartilhar, ou em inglês está escrito share. Não esqueça, aperta esse botãozinho, a escolha Facebook e posta lá. Escolha também WhatsApp, né? Aí você vai lá nos seus grupos e compartilha para cada um, tá bom? Isso vai ajudar mais pessoas a alcançar este conteúdo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, que Deus abençoe a você, a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, e amanhã nós estaremos de volta para lermos, se assim Deus permitir, para lermos a palavra do Senhor juntos, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.